Mais uma vez, você que nos visita, é um prazer ter você aqui com a gente, é um privilégio para a gente fica muito feliz de ver pessoas novas, pessoas que estão chegando, os adolescentes que fazia anos que eu não via, já são adolescentes hoje, estou ficando velho mesmo. É um prazer, um privilégio ter você aqui com a gente, você que está com a gente aí no nosso canal do YouTube, no nosso podcast também, é um prazer ter você ligado com a gente aqui. Que Deus abençoe você da mesma forma. Abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 16. Esqueci de mandar o texto para a transmissão lá. Atos, capítulo 16, versículo 27 e 28. A gente vai ler. Atos, capítulo 16, versículo 27 e 28. Amanhã, dia 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Eu não sei se você já teve o desprazer, a tristeza de perder alguém para o suicídio. Talvez parente, talvez amigo, conhecido, vizinho. Estou lembrando que eu tive um vizinho que se enforcou. Era adolescente, junior para adolescente. E aquilo ficou marcado para mim. Na minha época de jovem, um outro amigo assim, mais próximo, também passou pelo mesmo processo. E eu confesso que eu não entendia muito, porque pouco se falava sobre isso. Ainda se fala muito pouco sobre isso. Em muitas igrejas é um tabu. Muitos pastores, por ignorância, não falam sobre o assunto. É um assunto que precisa ser falado muito mais. A gente normalmente dedica o Setembro Amarelo, né? Conhecido como Setembro Amarelo, para a gente tratar mais sobre isso, falar mais sobre isso. Mas a verdade é que o suicídio está mais próximo da gente do que a gente imagina. Talvez tenha gente sentado do seu lado que já pensou em suicídio ou está pensando em suicídio e você não faz a mínima ideia. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar. Mas estudos afirmam que 50% das pessoas no mundo já pensaram no suicídio, já flertaram com o suicídio, com a morte, pensando em resolver um problema, um drama da sua vida. Normalmente o suicídio ele é previsível. As pessoas que têm vontade de morrer ou vontade de acabar com a sua vida, acabar com um tipo de sofrimento, elas falam sobre essa vontade, sobre esse desejo. 80% das pessoas que cometeram suicídio, chegaram até o fim, elas falaram sobre o desejo de morrer. Certamente você já ouviu isso de alguém. Às vezes a gente vê postagens. Triste demais. Eu já acompanhei alguns casos, adolescentes, jovens, adultos, que pensaram em suicídio, tentaram suicídio. Eu já falei isso aqui uma vez, você que é pai, você que é mãe, você que está aqui, você que está nos acompanhando, crie um ambiente de diálogo dentro do seu lar. Crie um ambiente onde o desabafo ele possa acontecer dentro do seu lar. É dentro de casa, é dentro do lar, da família, que se perde ou se ganha a batalha pela vida. E eu e você, que somos pais, mães, nós somos os responsáveis de criar esse ambiente. Você que é pai, você que é mãe, você deve ser o melhor amigo do seu filho, da sua filha. Construa esse relacionamento. Construa essa afinidade, essa confiança, para que seu filho e sua filha tenham a liberdade de chegar para você e falar de tudo que ela pensa, tudo que ela sente, ou que possa ter acontecido com a mesma. Depressão não é demônio, depressão é uma doença
que muitas vezes leva ao suicídio. Tem muita gente que, com muita ignorância, trata ainda a depressão como se fosse algo espiritual. Vamos orar para que essa depressão sair, esse demônio sair. Depressão é uma doença. Precisa ser tratada. Síndrome do pânico não é frescura. Crise de ansiedade não é palhaçada. Cuidado. Quer chamar atenção? Falta do que fazer. Falta de uma roupa para lavar. Falta de uma louça para lavar. Falta... E por aí vai. Ansiedade nem sempre é falta de fé. Nem sempre é falta de fé. São doenças emocionais, psicológicas, precisam de tratamento. Eu já falei aqui algumas vezes sobre o tripé da saúde mental. Não já falei? Você lembra? Quem lembra do tripé da saúde mental? O quê? Fala aí. Terapia, tratamento, remédio, fé. Terapia, tratamento e fé. Eu costumo, de uma forma muito didática, lembrar: um tripé só fica em pé se os 3 pés estiverem firmes. Se você tira um pé, cai. Ou seja, não é só espiritual, não é só terapia, não é só remédio. É necessário os 3, o tratamento completo. Não se esqueça disso. Você precisa entender. Porque talvez Deus nos livre que você não passe por isso, mas você precisa saber para que você possa aconselhar. A gente vai ver no texto que Paulo foi usado por Deus para salvar uma vida. E eu acredito que Deus quer usar a sua vida para isso também. Amém? Foi muito firme, amém, não? Mas beleza. Essas pessoas estão passando por isso, elas precisam de ajuda. Ela não precisa do seu julgamento. Ela não precisa do seu comentário de gracinha. Ela não precisa da sua fofoquinha. Ela precisa de amor. Ela precisa de cuidado. Ela precisa de atenção. Cuidado, gente. Às vezes, dentro das igrejas, onde deveria haver esse acolhimento, existem as palavras malditas, que às vezes é a última pá que falta para acabar de enterrar a pessoa. Muito cuidado. A Bíblia registra 5 casos de suicídios. Quem lembra de algum lá? Fala aí. Judas, todo mundo lembra de Judas. Está lá em Mateus 27:3. Mais quem? Tem mais, pastor? Tem. Rei Saul e o escudeiro dele. 1 Samuel 31:4. Sansão. Todo mundo fala de Sansão, mas esquece que Sansão, ele morreu como? Quem lembra? Estava amarrado nas 2 pilastras, né, que sustentava. Ele pediu a Deus força, ele derrubou. Isso é suicídio? Hã? Não? Suicídio. Pensa no processo de Sansão para ele chegar até isso. Qualquer dia eu vou pregar sobre a história de Sansão. Aitofel, 2 Samuel 17:23. E Zinri, 1 Reis 16:18. A Bíblia também nos esconde que homens de Deus como Elias, Moisés, Jonas, Jó, flertaram com a morte. Pensaram em um momento que a morte era a melhor saída. E está registrado isso. E eu gosto de assim, não desse momento da vida dele, mas que a Bíblia não esconde isso. Homens como eu e você, seres humanos como eu e você. Mas hoje eu quero conversar com você, nesse texto de Atos 16, a respeito de um homem que ele quase tirou a vida dele. Ele quase acabou com a vida dele.
Olha o texto aí. A gente vai ver que esse homem, ele acreditou por um momento que a melhor saída para a vida dele, para o problema dele, era tirar a sua própria vida. Acompanha comigo no texto. Atos 16, de 27 a 28, diz assim, ó: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. O contexto desse texto, só para você entender, Paulo e Silas estavam em Filipos, e ali, o texto conta que, se você voltar um pouquinho antes no 16 mesmo, você vai ver que uma mulher seguia Paulo e Silas. Uma mulher essa que ela era, feiticeira, uma mulher que os donos dela usavam ela para ganhar dinheiro através das adivinhações. Existia um demônio de adivinhação que habitava na vida dessa mulher. E ela, de tanto perturbar Paulo e Silas, ficava andando atrás deles, esses são, não sei o quê, esses. Chegou uma hora que Paulo falou assim, ó: sai! Demônio de adivinhação, sai, vaza daqui, vaza da vida dela. Em nome de Jesus, sai. E nesse momento que o demônio sai da vida, foi expulso pelo poder de Deus, os donos dessa mulher vão em cima de Paulo e Silas, porque eles veem que eles perderam a fonte de lucro. Eles iam parar de ganhar dinheiro, porque a mulher não ia poder mais adivinhar. E pegam Paulo, chamam a guarda pretoriana, enfim, jogam Paulo e Silas na prisão. Você lembra de um texto, ou então de alguma música, que fala que Paulo e Silas, durante a meia-noite, eles oravam e cantavam? Depois de ser açoitado, esculachado, com as costas todas sangrando, com os pés amarrados, Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam e oravam. E o texto diz que, logo depois da meia-noite, veio um terremoto. E esse terremoto foi tão forte que quebrou, arrebentou todas as portas da cadeia. Os pés de Paulo e Silas estavam amarrados, acorrentados, foram soltos também. Todos os presos foram soltos. Todas as portas da prisão se abriram. E entra no texto aqui que o carcereiro, ou seja, o guarda da prisão, quando ele vê aquilo, ele desperta do sono, estava dormindo, desperta, meia-noite e pouco, tinha que estar dormindo mesmo. Desperta do sono e vê as portas todas abertas. E quando ele vê aquilo, ele se desespera. Por que ele se desespera? Na época, a lei dizia o seguinte: ele que era o carcereiro responsável pelos presos, cada preso que fugisse, ele teria que pagar toda a pena de cada preso. Ele seria praticamente executado, açoitado e executado. Muitos morriam durante esses açoites. Ele, sabendo disso, quando ele vê, já vem, é melhor morrer. Acabou minha vida. Eu vou passar o resto da minha vida na prisão, tudo que eu faço com os outros vão fazer comigo. Melhor tirar minha vida. E o texto diz que quando ele pega a espada e vai tirar a sua própria vida, Paulo diz assim: para! Faz isso não, calma, nós estamos aqui. Se você parar para pensar na profundidade do texto, o cara que tinha acabado de espancar Paulo, o cara que tinha acabado de esculachar Paulo e Silas, talvez se fosse eu e você, a gente ia querer ficar assistindo de camarote aquele miserável acabando com a vida dele. Mas Paulo, ele não estava na cadeia com ressentimento. Paulo não estava... Ele sabia que a vontade de Deus estava se cumprindo na vida dele, mesmo sendo esculachado, mesmo estando na cadeia. E Paulo, mesmo naquele momento, salva a vida daquele homem. Fala: para, nós estamos aqui.
Essa é a primeira lição que eu quero tirar do texto de hoje. O tema de hoje é o tema da campanha, já soltou aí nos vídeos, nas nossas redes sociais. A vida é a melhor escolha. E é o tema que eu quero deixar para a nossa reflexão hoje. E a primeira lição que a gente aprende com a experiência desse carcereiro é que a vida é a melhor escolha porque o suicídio nunca será a melhor opção. Repete comigo, por favor. O suicídio nunca será a melhor opção. Vamos lá. O suicídio... Pode ser mais forte, vamos lá. O suicídio nunca será a melhor opção. Preste atenção no texto, olha só, versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se. Presta atenção. O que está escrito ali depois? Fala. Supondo que os presos tivessem fugido. Por que o carcereiro ia suicidar? Porque ele supôs algo. Ele ia tirar a vida dele porque ele achou que os presos tivessem fugido. Ele ia tirar a vida dele por algo que não tinha acontecido. Algo que ele criou na mente dele. No momento de desespero, ele pensou em algo que não tinha acontecido. Ele supôs. É o que acontece muitas vezes hoje, com pessoas que pensam em tirar a sua própria vida. Diante de um terremoto, no caso de Paulo foi um terremoto, no caso do carcereiro, melhor dizendo, foi um terremoto que ofuscou a visão dele, ele não conseguia enxergar ninguém, não conseguia enxergar a saída e pensou em tirar a sua própria vida. Muitas vezes hoje pessoas pensam em tirar a sua vida porque não veem solução para o seu problema. Supõem que não existe mais solução. Não tem mais jeito. Cega. Acreditam, eu já ouvi várias vezes de pessoas assim, eu escuto uma voz dizendo para mim, acaba com essa dor. Não foram uma, nem duas, nem três pessoas diferentes. Acaba com isso logo. Você não merece viver. Você nasceu para sofrer. Você nasceu para ser uma derrotada, um derrotado. As pessoas ouvem. E eu costumo logo dizer, você fala assim, ó, você sabe quem é que está falando para você, né? É o diabo que está falando para você. Não acredite na voz do diabo. Isso é mentira de Satanás. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Não acredite nisso. A morte, o suicídio, nunca será a melhor opção. Não se esqueça disso. Uma vez eu atendi uma pessoa, no final de culto, eu vi a pessoa aqui na igreja, e assim, uma menina estava triste, fui conversar com ela. Ela começou a chorar, fui com ela para o gabinete, e ela falou, eu quase tirei minha vida ontem. Eu falei, o que houve? O que está acontecendo? Tinha brigado com o namorado, terminou o relacionamento, e para ela, a vida dela tinha acabado. Por causa de um término de relacionamento. Ela perdeu o sentido da vida por causa do término de relacionamento. Ela foi, num dia anterior, no sábado, ela tinha ido para um estádio de futebol. Quem já foi no Maracanã, tem uma parte em cima da arquibancada e tem outra parte embaixo. Antigamente era assim. Ela foi para aquele parapeito ali e só não se jogou porque chegou uma pessoa para falar com ela.
e abraçou ela. Ela ia se jogar, ela estava pronta para se jogar. Deus enviou uma pessoa e pegou na mão dela. Ela me contando isso muito trêmula, chorando muito. Resumindo, hoje a menina está casada, tem filho, está feliz. Ela quase tirou a vida dela porque ela supôs que a vida dela tinha acabado por causa... Ainda falei com ela, ainda brinco com ela até hoje, assim, eu não conheci o ex-namorado dela, não, assim, pô, mas ele devia ser bonito demais, hein? Devia ser para você pensar em acabar com a tua vida, cara. Gente, cuidado. Estou lembrando que meu pai falou que domingo, no momento de desespero, no momento de aflição, às vezes a gente tem a tendência de se afastar, se isolar. É momento da gente buscar ajuda. É momento da gente se aproximar de pessoas. Não acredite nisso, que a melhor solução para a sua vida é o suicídio. Creia, Deus tem solução para todo e qualquer tipo de problema. Acredite nisso. Você pode não estar enxergando ainda. Creia no seu Criador, que Ele tem poder para resolver. Eu não sei o que você possa estar passando, ou vai passar. Eu posso te afirmar que Deus tem poder para solucionar todo e qualquer problema que a gente possa passar. Acredite nisso. A vida é, sim, a melhor escolha. Amém? Melhorou um pouquinho, amém. Mas vamos ver até o final, ver se vai melhorar mais. Segunda lição que eu tiro aqui do texto. Olha o versículo 28 aí, por favor, joga aí. A vida é a melhor escolha, pois Deus está com você. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Após aquele terremoto, o carcereiro pensou que ele estava sozinho. Ele se viu numa situação que o medo, o pânico, tomou conta dele, e ele achou até que Deus tinha abandonado ele. Não tem esperança mais em nada. Mas é exatamente nesse momento que Deus usa a vida de Paulo. Deus, através de Paulo, fala: calma, filho, você está sozinho não, papai está aqui, você está sozinho não. Como eu falei, Deus usou uma pessoa para salvar a vida dessa menina. Deus usa a vida de Paulo. A verdade é que a gente passa por momentos difíceis na nossa vida. E eu acredito de verdade que você possa ter um real motivo a ponto de te desanimar, de você chegar a pensar que realmente a vida não vale mais a pena. Existem sim situações que a gente fica triste, deprimido, desanimado, revoltado, desesperado. E a gente chega a flertar com a morte. A gente chega a pensar que a melhor saída é morrer. Eu não sei se você já passou por isso. Mas se você já passou, você sabe bem do que eu estou falando. Nunca se esqueça que você não está sozinho. O nosso Deus, o Emanuel, Deus conosco, a promessa dele na palavra é que ele está com a gente todos os dias. A Bíblia nos ensina que Deus criou tanto o dia bom como o dia mau. No dia mau a gente precisa considerar. Mas Deus criou ambos. Deus está no controle da sua vida. Deus não abandona a gente. Acredita, esse problema vai passar. Não existe tempestade que dure para sempre. Ela vai passar. De repente, o terremoto que você está não enxergando nada nesse momento, calma que a poeira vai baixar. Assim como o carcereiro que por um momento não enxergou nada, mas depois conseguiu.
texto diz que ele entra trêmulo e enxergou. Você vai enxergar também. Calma. Deus está com você. Nunca se esqueça disso. E uma coisa que eu quero destacar aqui também, é exatamente o que eu falei no início, a questão que Paulo foi usado por Deus para impedir um suicídio. Não sei se você consegue enxergar isso muito claro no texto. A pessoa o carcereiro ia tirar a vida dele, e Paulo salva aquela vida. Eu acredito de verdade que Deus quer usar a sua vida para salvar pessoas. Eu acredito que tem pessoas que têm contato com você todos os dias que estão pensando em morrer. Eu acredito de verdade que tem pessoas que você vai ter contato que estão pensando e acreditando, ouvindo a voz de Satanás, acreditando que a morte é a melhor solução para o seu problema. Eu afirmo para você que Deus quer usar a sua vida para salvar vidas. É por isso que a gente precisa olhar para as pessoas. Olhe nos olhos das pessoas. Abrace as pessoas. Acolha pessoas. Seja gentil. Peça a Deus para mostrar para você se tem alguém que Ele pode usar você para salvar. Se importe com pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Gente precisa de gente. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Não é bom que o homem esteja só. O plano de Deus não é para a gente viver sozinho. Não acha você que você pode viver sozinho, isolado? Não, a gente precisa de gente. E nós, como cristãos, a gente precisa ter esse olhar de alguém que tem algo dentro de si que pode salvar vidas. Você tem Jesus. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam ouvir. Ore, chore, sorria, liga, manda mensagem, invista em vidas. É o melhor investimento que você pode fazer. Já contei aqui uma vez uma amiga minha, que uma vez veio aqui na igreja, primeira vez que ela veio na igreja. E quando eu vi, estava eu e a Aline sentados aqui, minha esposa, aí eu vi ela entrando, falei, caraca, vou falar o nome que ela já deu testemunho aqui, Débora. A vida eu trouxe ela para dar um testemunho aqui. Se eu não me engano, foi até no Setembro Amarelo. Foi. E quando eu vi, ela sempre foi uma menina, é uma menina bonita, sempre muito bem cuidada, quando ela entrou, sabe, toda largada, eu olhei e falei, caramba, meu, Débora não está bem não. E quando ela veio entrando, eu fui até o encontro dela e dei um abraço nela. Quem me conhece sabe que eu gosto de abraçar de verdade. E eu dei um abraço, e quando ela correspondeu ao abraço, me abraçou, e eu fiquei um tempo abraçado com ela. Acho que não sei quanto tempo depois ela postou no Facebook, me mandou. Ela falou assim, ó, Davi, o seu abraço me trouxe de volta à vida. Um abraço. Ela me explicou. Um abraço. Um olhar. Caramba, está diferente. Você reparou como é que as pessoas estão doentes? As pessoas estão doentes. As pessoas não estão bem. Como nunca, nós temos uma geração hoje doentes emocionais. Eu gosto muito do Augusto Cury, ele chama a geração de mendigos emocionais.
Essas pessoas precisam da gente. Deus quer usar a sua vida para salvar vidas. Acredita nisso. Acredita nisso. Deus vai usar a sua vida para isso. Basta você pedir a Deus que Ele te use para isso e seja atento ao seu redor. Estou lembrando da Gabi, uma menina lá na Amazônia. Estava lá na Amazônia, em missão, e numa comunidade, eu acho que eu já contei aqui também uma vez, eu vi uma menina assim, com um olhar distante, sabe, a gente ali, todo mundo envolvido, e ela sentada na arquibancada. Eu estava fazendo atividade com as crianças, com bola, futebol lá, fazendo atividade, e eu vi durante a menina sentada, a menina bonita, a menina sentada. Eu estou reparando a menina com um olhar vago, sabe, um olhar do nada. Sabe quando a pessoa está aqui, mas não está? Aí eu reparei, chamou minha atenção, acabou a atividade e tal, chamei os missionários que estavam lá naquela comunidade. Falei, conhece aquela menina? Conheço. Ela é dentista, às vezes ela ajuda a gente aqui. Eu falei, ela está bem? Eu lembro que a missionária falou para mim assim, a radical, falou assim, por que você está perguntando isso, pastor? Eu falei, ela está bem? Eu estou vendo, ela está diferente, um olhar estranho, um olhar perdido. Ela falou, ela está enfrentando depressão. Eu falei, você está acompanhando ela? Sim, a gente está acompanhando, tal, não sei o que lá. Na minha conversa com a missionária, eu percebi que eles não estavam preparados para... Eu perguntei para ela assim, você já perguntou se ela já pensou em suicídio? Aí ela, não, pastor. Eu falei, vamos ali comigo. Aí fomos até ela. Ele me apresenta ela. Eu falei, prazer, tal. Fui, tudo bem, tal. Sentei, vamos conversando com ela, como é que você está? Aí eu falei assim, fala para ela que você me contou que ela está... Eu falei, estou sabendo, você está em suicídio, eu queria orar com você, tal. Eu falei, você alguma vez já pensou em suicídio? Ela falou assim, eu penso todos os dias. A missionária regalou o olho e começou a chorar. Eu conversei com ela. A gente orou. Graças a Deus, está bem. Não está 100%, ainda está em tratamento, mas alguém que entrou em um tratamento através de uma percepção, gente. Eu não sou psicólogo, sou psiquiatra. Eu só percebi que a menina não estava, sabe, não estava bem. Um olhar. Olha para o teu lado, na tua escola, no seu trabalho, você vai ver que existem pessoas que estão do nosso lado que precisam de ajuda. E Deus quer usar a sua vida para isso. Você tem noção do que é Deus te usar para salvar uma vida? Você tem noção? Pensa nisso. Alguém que seria notícia no outro dia porque tirou a vida, você impediu isso. Deus te usou para impedir isso. Assim como usou com Paulo. Você tem noção do que é isso? E além de você salvar da morte física, você tem a oportunidade de Deus te usar para você salvar da morte eterna. Você consegue compreender a importância da gente estar ligado? E você acha que quem é que vai estar prestando atenção em pessoas como essa? A galera da política? A galera que está preocupada em levantar a bandeira de Bolsonaro, de Lula na rede social? A galera que está preocupada de postar seu corpinho bonitinho? Às vezes nem é tão bonitinho assim, né? Mas posta, não sei como vem. Você acha? Deus quer usar a sua vida para salvar vidas. Existem terremotos que chegam até a nossa vida, muitas vezes, através de doenças. E a gente não enxerga. Uma vez eu ouvi de uma jovem aqui, um jovem adulto, melhor dizendo. Ele tentou suicídio e eu conversando com ele, falou assim, eu não aguento mais ver minha esposa sofrer por causa da minha depressão. Eu quero acabar com isso. Não aguento mais.
chega. E a gente conversando, tratando. E por causa da doença que ele estava enfrentando, ele queria, por causa do sofrimento da esposa, que realmente, não sei se você já acompanhou, já conhece, é difícil demais, enfim. Ele queria tirar a vida dele. Existem pessoas pensando em suicídio por causa do fracasso familiar. Filhos com o coração dilacerado por causa do divórcio dos seus pais. Por causa da ausência de seus pais. Quantos e quantos casos. Pais riquíssimos que enchem seus filhos de presente, mas não dão o mais importante, que é a presença. Filhos frustrados, filhos mendigando atenção, amor, carinho na rua, porque não encontram dentro do seu lar. Pai e mãe, se atentem a isso. Tem meninas se envolvendo em qualquer tipo de relacionamento, sabe por quê? Porque não se sentem amadas dentro de casa. Aí o primeiro malandrinho que chega e faz um carinho, chama de gatinha, você é o amor da minha vida, ela literalmente se abre. Não sei como é que aconteceu, minha filha, nossa, tá. Se liga. Pessoas pensam em suicídio por causa de abuso sexual. Quantas e quantas pessoas, talvez seja o seu caso, que foram abusados, seja na infância, na adolescência, não conseguem lidar, não conseguem encarar esse trauma terrível. Se você já passou por isso, busque ajuda. É possível sim vencer esse trauma. Uma vez eu atendi uma menina aqui, acho que 29 anos. Ela tinha sido abusada aos 14 anos de idade. Ela nunca tinha contado isso para ninguém. Ela guardou com ela 15 anos esse segredo. Ela tinha sido abusada pelo melhor amigo do pai dela. Melhor amigo do pai dela. Eu sou neurótico com minhas filhas. Já falei isso aqui várias vezes e vou repetir por questão didática, tá? Por exemplo, às vezes vai umas coleguinhas de lá do condomínio, que chegam, e o cara não conhece os pais. Eu falo, olha só, seu pai sabe que você está aqui dentro de casa? Às vezes está lá no quintal. Seu pai sabe? Não sabe, meu pai não esquenta não. O cara não me conhece, cara. O abuso acontece dentro da família, muitas vezes. Parentes, é tio, é avô, é primo. Você já teve coragem de perguntar para o seu filho, sua filha, se ele já foi abusado? Faça isso. Eu já atendi alguns casos que os pais não sabem. Se essa é a sua realidade, acredita que existe sim remédio para essa dor. Existe saída sim. O suicídio não é a melhor escolha para a sua vida. Acredita nisso. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está com você. Lá em Salmo 23:4, muito conhecido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Por quê? Quem está comigo? Deus está comigo. Davi tinha essa certeza. Saia daqui com essa certeza hoje. Deus está com você. Não importa o que tenha acontecido, Deus está com você. Deus tem poder para fazer milagre na sua vida, para restaurar,
para transformar, para curar. Acredita nisso. Volto a dizer, se é o seu caso, busque ajuda, aceite ajuda. Se você quiser conversar comigo, se não tiver meu contato, pega meu contato, eu estou totalmente disponível para conversar com você, te ajudar, a gente buscar ajuda se for necessário. Conta comigo. Acredito que Deus trouxe você aqui hoje para você ouvir isso. Deus está fazendo você acessar aí para você ouvir isso. Deus está com você, você não está sozinho. Amém? O amém está piorando. Amém? Melhorou. Por último, a vida é a melhor escolha, pois Deus vai usar a sua experiência para a salvação de outros. Olha o texto aí no versículo 30. Olha o que aconteceu depois que Paulo fala com... Deus está falando com você, presta atenção. Olha o que... Presta atenção. Olha o que o texto diz depois que Paulo fala para ele assim, ó, não faça isso. Você não está sozinho. Ele entra, trêmulo, ele se prostra aos pés de Paulo. A gente pode entender que ele busca ajuda. E olha o que ele fala, o que o carcereiro diz para Paulo e Silas. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Versículo 33 e 34. A seguir ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava o quê? Grande alegria por terem crido em Deus. Repara que foi através de uma experiência difícil, desesperadora, que o carcereiro reconheceu, percebeu a necessidade de salvação. Ele percebeu o quão pequeno, miserável ele era. O quão pequeno nós somos. Como que a vida, ela é curta, breve. Você já parou para pensar nisso? Como a nossa vida é breve. E qual é, pastor? Estou com 15 anos ainda, tenho muita vida para viver. Será? Será? Pô, pastor, pelo amor de Deus, cadê Sarinha? Fiz aniversário ontem, 17, né, Sara? Cadê Sara? Foi 17, Sara fez? 17 ontem, vem falar de morte, não, pelo... É só velho que morre? Você já foi em enterro de bebê? Eu já. Um momento difícil. Muitas vezes, Deus permite que a gente caia, que a gente se prostre, para a gente entender, pensar na vida. Um dos momentos que eu mais reflito sobre a vida é no enterro. A gente que é pastor, a gente passa muito por isso, vai em enterro, fazer velório, fazer culto fúnebre, e eu fico refletindo sobre a minha vida, cara. O que eu tenho feito da minha vida? Não só no enterro, eu tenho esse costume de pensar, eu aprendi isso. É muito curta. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Quando a gente passa por lutas, problemas, a gente precisa pensar. Já reparou que a gente só pensa na saúde quando a gente fica doente? A gente só lembra de agradecer. Caramba, muito ruim ficar doente, né? Caraca. A gente vê como a bênção que é. Eu acredito que Deus permite que a gente passe por vales, dificuldades, para a gente aprender muitas coisas e usar nossas experiências ruins, difíceis, para ser instrumento dele na vida de outras pessoas. Exatamente como aconteceu com o carcereiro.
ele reconhece a necessidade de um Salvador e ele decidiu crer em Jesus como seu Salvador. O carcereiro foi salvo e a sua experiência serviu para salvar toda a sua família, o texto está dizendo. Foi batizado e todos os seus. Quem tem parentes não convertidos ainda que ora pelos seus parentes? Levanta a mão. Beleza. Todos nós temos. Você acredita que Deus pode permitir alguma luta, alguma dificuldade na sua família para você ser usado por Deus para testemunhar, para falar do plano de salvação? Falar de Jesus para outra pessoa, para seu parente? Deus pode usar um momento difícil para que Ele criar um ambiente para que você seja instrumento dele? Você acredita nisso? Não, só precisa disso não, é melhor a gente pregar quando está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas pode acontecer. O carcereiro precisou passar por um momento difícil, por uma luta terrível, de quase tirar a sua própria vida. Pensa num homem que estava prestes a ser um motivo de vergonha, decepção, tristeza, desespero, fracasso, porque esses são os sentimentos, as consequências de um suicídio. A gente costuma dizer que quando a pessoa suicida, ela não morre só ela mata a família. É terrível. Terrível. Uma pessoa que estava prestes a ser o terror para a sua família, ele foi usado para ser instrumento de salvação. Orgulho para a sua família. Deus quer usar a sua dor, seu problema, sua experiência para salvar a sua vida e das pessoas que conhecem você, seus familiares. Acredita nisso. Somente Jesus pode proporcionar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, trazer salvação, esperança. É Deus que está dizendo isso para você, não sou eu. Creia, reconheça a sua dependência, reconheça a sua pequenez, entregue sua vida nas mãos de Deus. Se você não fez isso ainda, faça isso hoje. Eu afirmo para você que Deus trouxe você aqui hoje para você tomar essa decisão. Talvez você esteja cansado de lutar com alguma situação, com alguma área da sua vida. Deus está dizendo para você hoje assim, deixa papai cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Talvez você já fez tantos esforços, já fez de tanta coisa, já buscou ajuda em outra pessoa, já buscou se apoiar em situações. E Deus está dizendo assim, isso não vai resolver. Eu posso resolver. Deixa Deus cuidar de você. Eu gostaria que você orasse nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus sabe exatamente como está seu coração. Talvez atrás de um rosto, um sorriso, talvez atrás de uma maquiagem bem feita, existe uma alma aflita, um coração desesperançoso. E Deus sabe exatamente o que vai além da sua aparência, das suas redes sociais, daquilo que você posta, daquilo que você se dá a conhecer, da apresentação, às vezes, do teatro da vida. Deus sabe exatamente quem você é, o que passa no seu coração, na sua mente, quais são os pensamentos, o que você pensa de você, se você está feliz de verdade, se você tem amor próprio. E a gente aprendeu hoje que a vida é a melhor escolha,
que o suicídio nunca vai ser a melhor opção para a nossa vida. Que a gente não está sozinho nem um dia. E que esse sofrimento que a gente passa, ou que você esteja passando, não é o fim, mas o meio que Deus quer trazer uma experiência única para você com Ele. E Deus está convidando você para aceitar, acreditar nisso, entregar a sua vida, entregar o seu problema, a sua luta nas mãos dele hoje, colocar diante dele com fé. Fale com Deus, é o momento que você está orando. Ele está aqui, Ele sabe exatamente o que você está falando. Talvez lágrimas estejam correndo no seu rosto. Deus sabe exatamente o motivo. E não é momento de você ficar com vergonha, não é momento de você querer aparentar alguma coisa, não. Deus trouxe você aqui para tratar você. Se rasgue na presença do Senhor, tira toda a máscara, fala com Ele. Deus quer transformar seu choro em alegria. Deus quer operar milagre na sua vida hoje. Creia nisso.